Então, pessoal, continuando aqui na questão 7, né, que a gente faltou, a gente concluir a questão. A gente então faz o seguinte: a gente aplica novamente o teorema do ângulo externo, né? E a gente pode concluir o seguinte, que esse ângulo externo aí, ó, o AEC, ele é maior então que o ângulo interno aí, ó, ADE. Esse triângulo aí ADE, né? Então a gente pode concluir isso pelo teorema do ângulo externo novamente. Agora considerando o triângulo ADE, né? Então, né, o ângulo externo AEC, ele é maior que o ângulo interno não adjacente a ADE. Então AEC é maior que o ângulo ADE. E, né, a gente viu que no começo, né, o ângulo ADE, ele é maior que o ângulo DBC, né? Então logo, por transitividade, né, então o ângulo AEC, ele é maior então que o ângulo DBC. Que aí concluímos a questão, né? Provamos que era pedido na questão, quero mostrar que tinha essa desigualdade, né? Que o ângulo AEC é maior que o ângulo DBC, né? Então a questão 7 está resolvida, né? Agora a gente vai para a questão 8. Na questão 8, né, a gente vai usar o seguinte conceito. A questão diz o seguinte, né, a figura abaixo, né, o segmento AD e BC são AD e BC são segmentos, né, e mostrar essa seguinte desigualdade aí, né? O tamanho do segmento AD mais o tamanho do segmento BC é maior que o tamanho do segmento AB mais o tamanho do segmento CD, né? Então, ó, a gente quer mostrar uma desigualdade entre lados, né? Ó. Então, geralmente quando a gente uma questão pede isso, a gente vai usar geralmente a desigualdade triangular. Aí o que é que diz a desigualdade triangular? Ela diz o seguinte. Então qualquer triângulo, certo? Qualquer triângulo, a gente tem que um dos lados, né, é sempre menor ou igual que a soma dos outros dois lados, né? Então, se eu tenho um triângulo qualquer, né, cujos lados são A, B e C, por exemplo, então qualquer lado é menor ou igual do que a soma dos dois lados, né? Então, por exemplo, a gente tem que o A, né, no caso ali o lado A é menor ou igual do que B mais C, né? Da mesma forma, B, né, é menor ou igual do que A mais C, da mesma forma que C é menor ou igual do que A mais B, certo? É menor ou igual, mas geralmente é maior. Vai ser a gente só tem igualdade, né, quando os pontos são colineares, né? Então tá. Então como é que a gente vai usar isso nessa questão, né? Então, como a desigualdade triangular é só usada em triângulos, né? Então a gente vai formar aqui então dois triângulos, né? Primeiro a gente vai definir, vamos denotar esse ponto aqui do meio de M, né? E a gente vai formar dois triângulos, né? O triângulo ABM, né? E embaixo o triângulo CMD, né? E aí a gente vai usar a desigualdade triangular desses dois triângulos ao mesmo tempo, né? E depois vamos fazer uma soma, né, entre essas duas relações que a gente vai tirar aqui. Então, ó, observe aí no primeiro triângulo ABM, né, pela desigualdade triangular. Então, a gente vai ter o seguinte, que a medida do segmento, né, AB, então a medida do segmento AB, né, é menor ou igual, né, no caso vamos botar só menor, do que a soma dos outros dois lados. Então ele é menor que a soma do segmento AM mais a medida do segmento MB, né? Da mesma forma, a gente aplica também a desigualdade no triângulo de baixo, né? No triângulo CMD, né?
E no caso, o lado que a gente vai considerar é o CD, né? Então a gente tem que a medida do segmento CD é menor ou igual do que a soma dos outros dois lados, né? Então a medida do segmento CD, né? Para falar da medida do segmento, né? A gente coloca a barrazinha em cima, né? Para diferenciar. O segmento, quando a gente fala do segmento, a gente coloca só a letra. E quando falar da medida, a gente coloca a barra em cima, né? Que isso indica um número real, né? A medida do segmento indica um número real. Então, novamente, para a desigualdade triangular, agora do triângulo de baixo, né? A gente tem então que o lado CD, né? A medida do segmento CD corrigir aqui, ó, a medida do segmento CD é menor ou igual, né, do que a soma da medida do segmento CM mais MD, né, a medida do segmento MD, né. No caso eu vou considerar isso só maior, né, só a desigualdade estrita, né, porque como falei, a gente só vai ter igualdade quando os pontos forem colineares, né. Então agora, né, a gente tem duas relações usando a desigualdade triangular, né? Então a gente veja na questão ali que é uma demonstração, né, que envolve a soma, né? Então, no caso, vou só somar agora os dois resultados, né? Então, somando, né, os dois resultados, né, a gente vê que a gente já vai obter o lado esquerdo ali da desigualdade, né? A soma do segmento da medida do segmento AM mais a medida do segmento CD, né? E vamos ver só o outro lado, né? O lado direito. Se vai dar aquele lado ali, a soma do segmento AD mais BC, né? Então, somando essas duas desigualdades, né? A gente tem, então, no caso, que AM, né, mais MB, a medida dos segmentos, mais CM, a medida do segmento CM, mais a medida do segmento MD, né? Eu só mudei de lado, mas tanto faz, é só inverter a desigualdade. É maior do que a soma da medida do segmento AB mais a soma da medida do segmento CD, né? Então agora vamos observar as seguintes relações. Primeiro, a soma desse segmento AM mais, né, MB não, a soma do segmento AM, né, mais a medida do segmento MD, né, a soma desses dois segmentos dá esse segmento total aí, dá a medida do segmento AD, né? Então a gente vai trocar essas duas somas pela medida do segmento AD, né? Da mesma forma, né, a gente tem que a soma do CM, né, mais o MB, a medida desses dois segmentos, vai dar esse segmento todo aí, o CB, a medida do segmento CB, né? Aí tanto faz usar CB ou BC, né? Não importa, né? Vai obter o mesmo resultado. Porque a gente viu, né, que a medida do segmento, né, é em módulo, né? Então você subtrai os extremos, né, e subtrai os extremos e calcula o módulo, né? Então tanto faz você pegar o primeiro como o segundo, né? Como está em módulo, né, o resultado vai ser sempre o mesmo, né? Então no caso aí a medida do segmento CM é a mesma, a medida do segmento CB é a mesma coisa que a medida do segmento BC, né? Então pronto, né? Então chegamos então na nossa demonstração, né? O nosso resultado que pedia. Vou mostrar uma seguinte desigualdade aí, né? Então a questão 8 está resolvida também. Agora vamos para a questão 9 e a questão 10. Na questão 9 e na questão 10 a gente vai usar semelhança de triângulos, certo? A gente vai usar a semelhança de triângulo, né? Então, recapitulando aqui bem rápido a teoria, né? Quando é que dois triângulos são semelhantes, você faz o seguinte raciocínio, né? Então, considerando dois triângulos qualquer, aí, ó, para eles serem semelhantes, você vai fazer o seguinte, você vai fazer primeiro uma correspondência entre os vértices, né? Então aqui, vou denotar aqui os vértices, né? Então a gente faz uma correspondência, esse vértice está para esse, como aquele outro vértice está para esse, todos os três vértices, né? E também faz uma correspondência entre os três ângulos, né? Agora tem alguns casos aqui de semelhança, mas o que eu vou usar aqui, ó, é o caso de semelhança onde todos os três ângulos internos são
congruentes, né? Tem a mesma medida. Então, se acontecer isso, que os três ângulos internos têm a mesma medida, né? E a gente faz essa correspondência entre os vértices, então os triângulos são semelhantes, tá? Quando os triângulos são semelhantes, a gente obtém uma razão entre os lados, né? Então, por exemplo, aí você obtém uma relação seguinte, por exemplo, esse lado A, né, do triângulo maior está para C, né? Como é igual, né? O lado E está para G, né? Então a gente tem essa divisão entre os lados, né? E tem as igualdades. Você também pode fazer isso usando outros lados, né? Também a gente também tem a mesma igualdade, né? A mesma relação. E só acontece no caso dos triângulos semelhantes, né? Você tem essa divisão entre os lados, né? E é igual tanto de um como no triângulo como no outro, né? Já que eles vão ser semelhantes. Então, tá. A ideia é então usar isso nesses dois triângulos, né? Ó, vamos observar o seguinte, a gente vai pegar então o triângulo maior, né? Que é o BC, né? Ó, BC, né? E o triângulo menor é esse, ó, o EDC, né? Veja que o ângulo reto ele tá lá em cima, né? E o outro, o grandão, o ângulo reto tá lá embaixo, né? Então o que que eu faço? Eu vou só virar o triângulo, né? Virar esse triângulo menor para cima, né? Então ele vai ficar o mesmo formato desse triângulo maior, né? A diferença é só no tamanho, né? Mas vocês vão observar que eles vão ter praticamente os mesmos ângulos internos, né? Então logo eles vão ser semelhantes, né? Então a gente tem, considerando aqui o triângulo ABC, né? A gente virou o triângulo, né? Então formou o triângulo C, né? Aqui embaixo, lá em cima virou E e aqui embaixo ficou D, né? E aqui a gente tem um ângulo reto, né? Em D a gente tem um ângulo reto, né? E a gente tem também esse ângulo aí, ó, que é comum entre os dois, né? Ó. E logo, se a gente tem dois ângulos, né? Que são iguais nos dois triângulos, né? Como a soma é igual a 180 graus, né? Então esses dois ângulos internos de cima vão ser igual entre os dois triângulos, né? E aqui a gente tem os lados, né? 15, né? 20 e o outro é x. E vejo que quando eu virei o triângulo, né? O 15 ficou lá embaixo e o 20... Não, só o 15, né? O 15 que a gente vai usar. O 20, ele não é o tamanho da hipotenusa ali do triângulo EDC, né? Ele é o tamanho do segmento total BC. Então, no caso, né? Eu vou usar só esses dois lados, né? No caso, por exemplo, o x e o 15 ali, né? Então, como eu falei, né? Esse ângulo de cima, né? Vai ser igual, né? Para os dois triângulos, já que a soma é igual a 180 graus, né? E os dois de baixo são iguais, né? Então o de cima também vai ser igual entre os dois. Então veja, né, fazendo uma correspondência entre os vértices aí, ó, e os ângulos, todos os ângulos internos são iguais, né? Então a gente tem que esses dois triângulos são semelhantes, né? Então o triângulo ABC é semelhante ao triângulo EDC, né? Então logo a gente vai fazer uma relação entre os lados, né? Um quociente entre os lados. A gente considera dois lados do triângulo, né? Divide e compara com outro triângulo, né? Faz a mesma divisão. Então, pessoal, no caso eu fiz o seguinte, eu primeiro gravei, né? Fazendo a questão e agora eu estou fazendo a gravação colocando o áudio por cima. Né? Então, caso de congruência ângulo, 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 né? Logo, os triângulos são semelhantes, né? Então, a gente usando a relação que a gente tira, né, em relação à divisão entre os lados, então eu vejo que 15 está para 20, né? Como x está para 15. Então a gente usa essa igualdade de fração, né? Agora, então, para encontrar o x é só então resolver essa igualdade aí, né? Primeiro a gente faz meio pelos extremos, né? Então vai ficar x vezes 20, né? Vai ficar 20x. E ali vai ficar 15 vezes 15, vai dar o quê? 15 ao quadrado, né? Quanto é 15 ao quadrado? 15 vezes 15. Ah, não sei, né? Aí no dia da prova, né? Vocês vão poder usar a calculadora, vocês vão estar na casa de vocês, né? Mas só fazendo aqui a conta rápida, 15 vezes 15, né? Vai ser igual a...
225, né, pessoal? Então eu vou ter que 20x, né, vai ser igual a 225. 20x vai ser igual a 225. E para finalizar, né, para encontrar então o x, a gente passa então 20 para o outro lado. Ele está multiplicando, ele passa o inverso, então ele vai passar dividindo, né? Então x vai ser igual a 225, né, dividido por 20. Você pode fazer essa divisão aí, né, decimal, ou pode simplificar também essa fração, né, mas aí já pode ser considerado como uma resposta, né? Então pronto, resolvido a questão 9, né? Então, pessoal, na prova, né, você não pode só chegar assim, os dois triângulos são semelhantes, então a gente tem a relação entre os lados. Você tem que provar, né, tem que argumentar porque que os triângulos são semelhantes, né? Tem que fazer todo... Não precisa ser tão detalhadamente, né, mas tem que fazer a justificativa. Por que os triângulos são semelhantes, né? Para depois usar a relação entre os lados. Não vão chegar dizendo que o triângulo é semelhante e usar a relação direta, não. Tá? Tem aqui tudo na geometria analítica tem que ser justificado, né? Tem que ser argumentado, tem que ser demonstrado. Alguém pode falar assim, mas no desenho dá pra ver que eles são semelhantes. No desenho não resolve questão, certo? Desenho ajuda você a visualizar o que está acontecendo, mas a resposta mesmo tem que ser argumentada, tem que ser demonstrada. Então na 10 ele quer saber o valor de x e o valor de y, né? Então aqui é o mesmo processo, vamos usar a semelhança de triângulos, né? Esse triângulo maior, ACB, né? E agora a gente vai pegar esse triângulo menor, o triângulo CB, aqui eu vou chamar de D, né? CBD. Aí eu vou fazer aquela mesma coisa, para os dois triângulos ficar semelhantes, né? Eu vou virar o triângulo, né? Eu vou virar o triângulo, o seguinte, eu vou pegar o triângulo e vou virar ele como se fosse para a esquerda, né? Então logo o ângulo alfa aí que está no B aqui, ó, ele vai vir para cá, ó. Então a gente já tem dois lados iguais, né? Dois ângulos internos iguais. Aqui esse lado maior é y mais 4, né? Aqui embaixo é o x. Agora no triângulo menor, aqui a gente tem alfa, né? Então embaixo é 5 e o ângulo aqui a gente tem 6 e o lado na frente do ângulo alfa vê que é 4, né? Eu virei o triângulo, né? Mudou aqui a posição. Então é isso, ó. A gente tem esse ângulo interno aqui em cima comum entre os dois, né? E logo se a gente tem dois ângulos internos iguais, né? Então o outro também então vai ser igual também por causa da relação da soma ser igual a 180 graus, né? Portanto, a gente faz uma correspondência entre os vértices, né? Os três ângulos internos são iguais, né? Então logo os triângulos são semelhantes, né? O triângulo ACB e o triângulo BCD, né? Aqui, ó, nessa videoaula eu estou fazendo um pouquinho, né? Os passo a passo um pouquinho. Eu estou amenizando um pouquinho a demonstração, né? Porque eu estou mais falando aqui para vocês. Mas na prova, né? Como vocês não vão falar, vocês vão ser só a parte escrita. Então, tentem sempre justificar, falando passo a passo o que é que vocês estão fazendo, falando que os ângulos internos são iguais e tal, tá? Aqui não, aqui eu não estou botando isso porque eu estou falando aqui para vocês já, tá? Mas na prova façam todos os detalhes, certo? Então logo, a gente viu que os triângulos são semelhantes, eu falei que são semelhantes porque, né, os ângulos internos e tal, pelo caso de semelhança, ângulo, né? Então a gente pode fazer uma correspondência entre os lados, né? A gente considera dois lados de um triângulo, divide, né, e iguala a mesma coisa no outro triângulo, né? Pega os dois lados correspondente e divide, né? Então no caso eu vou pegar, ó, o x está para 6, como ali, ó, o 5 está para 4, né? Então aqui dessa igualdade eu vou então achar o valor de x. Faz meu pelos extremos, né? Então vai ficar x vezes 4, 4x. E 6 vezes 5 vai ficar 30, né? Então logo o x vai ser igual a 30 sobre 4, né? Passa o 4 multiplicando, ele está multiplicando, vai passar dividindo, né? E por fim, agora a gente vai fazer a mesma relação usando os outros lados, né? Para achar o y, né?
vou usar ali, ó, o y mais 4 e aquele lado ali o cb, tá? Eu poderia até usar o lado do x, porque eu já encontrei o x, mas não vou usar não. Vou usar ali o y mais 4 está para 6, como 6 está para 4, né? Então, novamente, meio pelos extremos. Então, o 4 ali, ó, ali eu tenho uma soma de dois termos, né? Então, o 4 vai multiplicar os dois elementos ali. Então, é bom, sempre bom para a gente não esquecer. A gente coloca um parênteses, né? 4 vezes y mais 4 é igual a 6 vezes 6 igual a 36, né? Distributivo, 4 vai multiplicar os dois termos ao mesmo tempo. Então, vai ficar 4 vezes y, 4y, e 4 vezes 4, 16, né? Igual a 36. É 4y vai ser igual a 36, né? Passa agora uma equação do primeiro grau. Vamos passar as constantes para o outro lado e deixa a variável desse lado, né? 36 menos 16, né? Vai ficar 4y igual a 20. Portanto, né? O y então vai ser 20, passando o 4 agora. Vai passar dividindo. O y vai ser igual a 20 sobre 4. Então, logo, o y vai ser igual a 5, né, pessoal? Então, terminamos aqui a nossa lista de exercícios, né? Segue mais ou menos um modelo de algumas questões da nossa prova, né? Qualquer dúvida aí, pessoal, mandem mensagem, tá? Falem que a gente tenta esclarecer o máximo possível aí dessas demonstrações aqui dessa lista, certo? Ou então outras dúvidas de vocês também, tá? Valeu, pessoal. Até a próxima aí.